Olá, bom dia! Quando o consumidor vê negócios bem estruturados no mercado, nem sempre consegue imaginar como foi construir tudo aquilo. Pois no programa de hoje vamos te contar uma história empolgante de um motorista de caminhão que hoje tem uma frota de mais de 200 veículos. Você vai conhecer a trajetória do Grupo GEM Penta Locações, fundado em 2003, que hoje tem 3 sócios e é especializado em alugar caminhões para as construtoras realizarem serviços em seus clientes, entre eles muitas mineradoras. O negócio tem uma estrutura bem enxuta e por isso consegue fazer frente a concorrentes com frotas maiores. Nosso primeiro entrevistado é o Marcelo Valente, o ex-motorista de caminhão que deu início ao Grupo GEM e Penta Locações, com sede em Contagem, na Grande BH. Marcelo, bom dia. É muito bom poder contar a história do seu negócio aqui no programa. Seja bem-vindo. Bom dia, Natália. Bom dia. Prazer é todo meu estar aqui. Estou aqui para contar o melhor possível. Marcelo, eu comentei que você era ex-motorista, mas eu ouvi dizer que até hoje você assume a direção dos seus caminhões em algumas viagens. É isso mesmo? Você ainda encontra tempo para isso? Sim, eu gosto às vezes de sair, não para trabalhar, mas para fazer um teste num caminhão, para ir buscar um equipamento novo na fábrica. Eu gosto de ir almoçar no posto, comer a comida do caminhoneiro, às vezes até tomar banho no posto, que eu não paro no hotel para dormir, mas gosto muito de dirigir o caminhão também. Marcelo, então vamos voltar um pouquinho agora ao começo do negócio. Eu gostaria que você nos contasse sobre a decisão de comprar um segundo caminhão. O primeiro investimento foi seu ganha-pão por muitos anos e até aí é a história de milhares de caminhoneiros autônomos Brasil afora. Mas o que te deu a confiança necessária para começar a montar uma frota? Então, eu viajava muito na estrada, era um sistema diferente do que eu tenho hoje. Eu tive meu primeiro filho, e como eu trabalhava muito, eu estava com medo de não ver ele crescer, por causa de acidente. Aí o que aconteceu? Eu parei uma época no caminhão, foi uns 2 anos a 3 anos, fui mexer com umas coisas aleatórias, como venda de carro, com o dinheirinho que sobrou. Aí eu vi que eu queria caminhão mesmo. Aí eu voltei, comprei o primeiro caminhão, eu comecei a trabalhar mais em mineração, terraplanagem, essas coisas. Aí que foi ficando melhor, aí que eu fui comprando o segundo, daí foi melhorando, o terceiro, e assim foi que daí abriu um leque, um outro nicho para mim que eu não conhecia e eu me adaptei bem. E como foi que surgiu a oportunidade para você trabalhar como terceirizado na área da mineração? Então, Natália, eu fui trabalhar numa obra e todo mundo era motorista do seu caminhão. Cada um tinha um caminhão, eram pessoas igual a eu que tinha um caminhão, dirigia e trabalhava. Dirigia, trabalhava e fazia a parte de receber as contas, pagar as contas. Então a gente trabalhava 15 dias ou 30 dias e tinha que sentar na mesa de um escritório para acertar as medições, para ver quantas viagens o caminhão tinha dado, quantas horas, assim. E esses meus amigos, essa maneira um pouco desembolada que eu tenho, eles falavam, vai lá e fecha a medição nossa também, vamos dizer assim. Então nós éramos 5, 6 caminhoneiros, cada um com seu caminhão, às vezes um tinha 2 caminhões, eu parava o meu caminhão, ia lá, perdia lá 2, 3 horas e fazia. E nisso, eu fui criando muito vínculo com os engenheiros, amizade, essas coisas. Aí tanto que um engenheiro, né, um engenheiro que hoje até é meu amigo particular, um dia chegou para mim e falou assim, nós vamos ter uma obra, só que nós não queremos que todos os caminhoneiros venham fechar a medição, nós queremos um para ser um líder. Aí ele falou, você não quer encarar essa brincadeira? Eu falei, posso, só que eu tenho que ganhar para isso, né? Ele falou, não, nós vamos ter que pagar um valor, você paga um X valor para eles, só que você vai ser o responsável. Se nós tiver que puxar a orelha de alguém, vai ser você. E nisso foi criando meu nome, meu conhecimento,
Teve pessoas que não gostaram, porque pararam de ganhar um pouquinho que eles ganhavam direto, mas teve pessoas que gostaram, porque eu dava o apoio, eu corria atrás do mecânico, eu corria atrás porque o caminhão trabalhava. Quanto mais trabalhasse, mais eu ganhava. Então eu devo muito favor até a esse engenheiro, que foi o primeiro que me ajudou, me abriu a porta. E depois foi abrindo com conhecimento mesmo. Marcelo, e você também não abre mão de cuidar de vez em quando da manutenção dos caminhões, mesmo tendo mecânicos. Por quê? Bom, Natália, nenhum caminhão vai para uma oficina sem antes falar comigo. Para mim, os encarregados, os mecânicos ligam para mim e falam: Marcelo, o caminhão está com barulho assim, aconteceu isso no painel, aconteceu isso. Então eles tiram muita dúvida comigo. Eu não abro mão disso. Então, por exemplo, é proibido hoje, ninguém abre um motor, um diferencial, uma caixa, um módulo, sem falar comigo antes. Eles ligam para mim e falam assim: o caminhão deu barulho assim, assim, vou trocar a embreagem. Eu falei: não troca a embreagem não, troca outra coisa. Então eu não abro mão da manutenção. Manutenção é a coisa que eu mais gosto da empresa. Eu gosto muito mais do que ficar sentado no meu escritório, com a minha tela, olhando todo mundo trabalhar. Não gosto, eu gosto da manutenção, eu gosto do... Só que hoje eu não consigo mais ficar nas obras, cuidando pelo crescimento e tal. Uma ligação minha é muito mais importante do que ficar numa obra cuidando de um caminhão que estragou um diferencial, estragou uma válvula, qualquer coisa assim. Marcelo, nossos consultores começaram a atuar no grupo em junho de 2024 porque você e seus sócios decidiram que era hora de estruturar melhor a gestão dos processos. Qual era a demanda inicial? Então, Natália, como eu venho de caminhoneiro, vamos dizer assim, eu era muito fechado. Eu achava que é só trabalhar, guardar o dinheiro e colocar. Com a entrada do Gustavo e do Arnaldo na empresa, né? O Gustavo, todo dia, toda semana, ele me colocava: pai, está acontecendo isso, isso, isso. O que você acha melhor do que o Aquila está colocando para a gente melhorar? É desse jeito, não é? E então ele pedia a minha opinião e eu ia formando. Então acho que foi muito importante, sim. Hoje, Natália, eu percebo que mudou muitas coisas. Mercadorias que faltavam no estoque. Por exemplo, eu chego lá na segunda-feira, na terça-feira, o dia de falar tudo que eu tenho que comprar na semana. Sobre como tratar os clientes, né? Os próprios funcionários. Então acho que foi muito importante essa parte do Aquila, estoque, aquisição de novos equipamentos, qual equipamentos que é melhor comprar. Então foi muito isso. Fica tudo mais claro na hora de tomar a decisão? Ah, com certeza, tá tudo na minha mão ali, já sei. Eu tenho que comprar pneu. Hoje tem tarefa, hoje são quadros de tarefa, cada um tem o seu quadro de tarefa para fazer coisa que não tinha. Um estava mexendo no pneu, já mandava lavar um caminhão, daí mandava lavar um caminhão, já mandava trocar o óleo. Hoje não, hoje tem um quadro de tarefas, tudo certinho. Marcelo, uma última pergunta. Toda a sua vida profissional foi empreendendo por conta própria. Você acha que qualquer pessoa dá conta de sair do zero, como você fez, e construir um negócio de tanto sucesso? Natália, meu pai sempre falava isso, sabe? Meu pai teve os caminhões e sempre falou muito disso. Que tinha amigos dele que tinham um caminhão, foi trocando o caminhão, tinha a casa e tinha... Teve outros que cresceram, teve outros que perderam tudo, foram trabalhar de empregado. Eu não acho que é fácil, não acho que não é fácil. Eu acho que você tem que estar na hora certa, no momento certo, aproveitar. Não vou estudar porque eu vou crescer, vou ser um empresário. Não, eu não acho que é isso não, entendeu? Eu acho que não é fácil, é bem difícil. Mas eu acho que você tem que aproveitar a chance que aparece para você. Meu pai sempre me ensinou: entrar de cabeça erguida e sair de cabeça erguida, né? Não pode ter medo da vida, tem que encarar, mas... difícil falar para você que 100% vai dar isso, né? Vai dar tudo certo. Graças a Deus comigo deu certo. Empreender realmente não é fácil, mas você recomenda para quem quer crescer e ter sucesso? Eu tinha um amigo meu, Natália, que falava assim: como que nós vamos arrumar um pneu de um caminhão se todo borracheiro quer ser dono de caminhão? Então eu acho que empreender não é fácil, não é fácil. Mas isso eu acho que vai muito de cada pessoa, das amizades, ver o que tem gente que nasceu para ser aquilo e acabou. Eu fui muito arriscado na minha vida, eu sempre gostei, eu falo que eu mexi de tudo, tentei no começo da minha vida, fui tentando. Meu pai, quando tinha caminhão, parou, foi mexer com lanchonete, restaurante, não deu muito certo. E eu ficou naquela minha mente que eu tinha que ser caminhão. Então o meu eu acho que estava desenhado. Mas não é fácil, mas eu acho que se tiver boa vontade e força de trabalho, você tem que encarar tudo. É assim que eu vejo
futuro. Marcelo, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer te ter aqui no programa. Eu desejo muito sucesso e que essa profissionalização na gestão alcance os resultados que vocês desejam. Obrigado, Natália. Obrigado. Eu tenho só a agradecer a vocês, né? Pelo Grupo Áquila, que deu essa força para nós. E também por meus funcionários, são amigos, são gente... Tenho lá funcionário que faz 15 anos que está comigo. A gente se dá muito bem. E meus clientes também que botaram esse voto de confiança para mim, que deu para a gente crescer até hoje. Muito obrigado. Obrigada. Eu converso agora com o Gustavo, filho do Marcelo e da Elisângela, que também é sócia do grupo. O Gustavo é formado em engenharia de produção e nesses 6 anos em que atua no Grupo GEM e Penta Locações, teve a chance de trabalhar um pouco em todas as áreas do negócio, conhecendo bem os desafios e as oportunidades da empresa. Gustavo, bom dia, é bom poder falar com você. Bom dia, Natália, é um privilégio estar aqui, poder compartilhar um pouco da nossa trajetória, da nossa história, que é construída com muito esforço e muita dedicação. É muito satisfatório ver tudo que construímos. Gustavo, você está atuando ativamente no projeto de modernização da gestão do grupo. Que mudança te empolgou mais até o momento? Natália, desde que entrei na empresa, eu sempre foquei em melhorar e profissionalizar nossa gestão. Foi o caminho que eu encontrei para crescer dentro do negócio. Meu pai, que é o CEO do grupo, ele entende da operação, entende dos equipamentos como ninguém. E até por isso, sempre faltou tempo para dedicar para os setores de suporte, como financeiro e administrativo. E com toda a liberdade que ele me deu e a sinergia que nós encontramos, nós conseguimos profissionalizar bastante todos os processos. Mas eu sempre fiquei com o sentimento que dava para melhorar um pouco mais. Tem um economista austríaco, que eu gosto muito, chamado Friedrich von Hayek, que fala que uma cabeça, por mais inteligente que seja, ela não detém todas as respostas. Por isso que nós fomos até o Áquila, para encontrar respostas, encontrar soluções que nós, de dentro do negócio, mesmo conhecendo muita operação, não conseguimos encontrar. E o resultado foi tão positivo que é muito difícil para mim dizer qual o resultado que mais empolgou, qual o resultado que mais impactou. Algo que merece ser destacado foi a implementação de indicadores-chave, como de ociosidade de frota. Isso permitiu que a gente tomasse decisões e análises mais matemáticas, mais calculistas e menos no sentimento, menos no feeling. Gustavo, você e o Arnaldo, outro sócio do grupo, dividem os desafios da gestão financeira. Você na GEM e ele na Penta Locações. E eu sei que nossos consultores já ajudaram vocês na organização do estoque. E você costumava ter que comprar peças de última hora para manutenção dos caminhões. Agora está tudo programado. Como está funcionando? Natália, a gestão financeira é um ponto crucial do nosso negócio e é algo que a gente leva muito a sério. A gente demanda capital institucional para financiar nosso crescimento. E em um país com tantas incertezas fiscais e juros elevados, esse controle financeiro ele se torna ainda mais necessário. Até por isso, nossos números hoje são em média 2 vezes mais saudáveis que dos outros players do setor e que nos permite conseguir taxas de juros mais atrativas e viabilizar nossos projetos. E a gestão de estoque que foi aprimorada, ela casa muito bem com a gestão financeira. O estoque, agora, ele nos trouxe 3 grandes benefícios de maneira imediata. Primeiro, ficou muito mais fácil e preciso identificar cada peça com cada caminhão que foi usado, com cada centro de custo. Isso contribuiu muito para a nossa análise financeira e operacional. Segundo, com um estoque mínimo muito bem definido, o caminhão chega no nosso pátio para fazer a manutenção e a peça já está disponível, e isso diminui a ociosidade. Terceiro ponto é que com compras planejadas e menos urgentes, foi possível cotar com mais fornecedores, mantendo a qualidade das peças e conseguindo preços mais atrativos. Gustavo, no setor administrativo, você cuida diretamente daquela papelada envolvendo cada caminhão, como multa, seguro, manutenção programada, faturamento para clientes. Quando se tem processos bem definidos de trabalho, o que era complicado fica mais fácil de controlar, né? Sem dúvida, Natália. Antes a gente tinha muita dificuldade em gerenciar todo esse fluxo de informação, o que gerava atrasos e às vezes prejuízos. Agora, com as informações muito bem organizadas em um sistema, fica muito mais fácil e eficiente, o que nos dá mais tempo para pensar em soluções estratégicas, que é o que realmente agrega valor no negócio. Gustavo, obrigada. A conversa foi rápida, mas deu para perceber que você está super envolvido com um negócio fundado pelos seus pais e que já está fazendo jus à posição de sucessor reservada à segunda geração. Parabéns
e muito sucesso na realização do planejamento estratégico para os próximos anos. Natália, muito obrigado. Foi um privilégio falar com você e é uma honra dar continuidade ao legado iniciado pelos meus pais. Eu queria aproveitar esse momento de despedida para agradecer também todos os nossos funcionários, que são todos muito dedicados, muito experientes. Alguns estão com a gente desde que a empresa fundou lá em 2003, alguns entraram mais recentemente, mas todos estão 100% comprometidos e são o motor da nossa operação. Obrigado. Meu próximo entrevistado é o Arnaldo Freire, que também é sócio do grupo GEM e Penta Locações. Arnaldo se tornou primeiramente amigo do Marcelo, depois cliente, até passarem a ser sócios e dividirem o comando do empreendimento. Arnaldo, bom dia, seja bem-vindo ao programa. Muito bom dia, Natália. É um prazer e uma honra poder contar um pouco da nossa trajetória para os espectadores da Band. O prazer também é nosso. Arnaldo, vamos começar com a parceria entre você e o Marcelo. O que te fez trocar de ramo para entrar no negócio de aluguel de caminhões junto com ele? Natália, para te explicar um pouco essa história, a gente tem que voltar lá no ano de 2011, quando eu conheci o Marcelo através de um grande amigo que era cunhado dele à época. Nós ficamos amigos, começamos a conviver, né? Eu conheço o Gustavo desde criança, conheci e sou amigo da ex-esposa dele, Elisângela, que é uma peça importante também dentro da nossa organização. Nós começamos a conviver, em 2015 mais ou menos, nós começamos a fazer negócios juntos. Eu tinha uma outra atividade, que era uma empresa de fomento mercantil, e nós começamos a desenvolver alguns negócios juntos. Em 2019 a gente encerrou esse ciclo de parceria nessa atividade e eu propus ao Marcelo comprar 2 caminhões para que ele fizesse a gestão para mim. Eu sabia que ele tinha dentro da empresa alguns agregados, inclusive esse meu amigo que nos apresentou, e eu propus a ele de imediato topou a ideia pela nossa relação muito próxima, né? Em 4 de junho de 2019 eu emplaquei 2 caminhões para trabalharem como agregado do Marcelo. Desde o começo eu propus a ele, falei, Marcelo, se um dia você vê a nossa parceria de forma diferente, quiser crescer, fazer uma sociedade, eu já estou abrindo uma empresa com o mesmo objeto social, né, que era a Penta Locações, a gente poderia desenvolver isso. Naquele mesmo ano, a Penta finalizou o ano com 10 caminhões emplacados, 10 caminhões novos, né, como agregados da GEM. No início de 2020, nós percebemos uma outra oportunidade da gente desenvolver um pouco mais esse negócio e nos aprofundarmos na sociedade. O Marcelo entrou na sociedade da Penta, a Penta passou a ser uma empresa do grupo, né? E de lá para cá a gente só cresceu. A transição das minhas outras atividades empresariais para a minha dedicação exclusiva à GEM e à Penta, ela veio a reboque disso, dessa mudança de modelo nosso com a sociedade formal. Eu fui abandonando as outras atividades e passando o comando delas para minha família, né? E eu fui saindo dessas atividades e me dedicando exclusivamente à GEM e à Penta. Arnaldo, e você tem um papel institucional muito forte na relação do grupo com os bancos e com as indústrias de caminhões. O intenso crescimento da GEM e da Penta ao longo dos anos fez o mercado olhar para o negócio de vocês com mais atenção? Natália, é natural que o mercado nos veja de forma diferente, né? Quando você entra em um concessionário, como eu entrei para comprar 2 caminhões em 2019, as pessoas te olham de um jeito, né? A frase que eu mais ouvi ao longo desses anos foi você é louco de mexer com caminhão, feliz era Adão, que não tinha sogra, não tinha caminhão. Mas de lá para cá muita coisa realmente mudou. O mercado hoje nos vê de forma diferente, nos vê com mais, eu não diria nem mais respeito, mas nos vê com um potencial maior para as compras, para a tomada de crédito. Hoje nós temos um volume de negócio que não é muito grande, mas é significativamente maior do que já foi um dia. Então o mercado sim nos vê de forma diferente. Nós estamos começando a aparecer aí. Arnaldo, neste ano, nossos consultores, liderados pelo Augusto Massa, começaram a trabalhar com vocês para atualizar a gestão dentro de um contexto mais moderno, com ferramentas mais avançadas de controle. E você é um defensor da consultoria externa. Por quê?
Natália, eu vejo essa consultoria de uma forma extremamente positiva. Eu sempre fui empreendedor, nem me lembro mais de quando é que eu trabalhei de carteira assinada, já trabalhei no início da minha carreira, né? Mas a consultoria para o empreendedor eu acho fundamental. Nós tínhamos dentro da empresa processos muito rudimentares, muito simples, né? Que vieram por tentativa e erro. Quando você traz uma empresa competente como o Aquila, né, e o Augusto também extremamente competente, quando você traz essa visão de fora do negócio e te dá uma sistemática de trabalho, eu acho muito importante. Eu acredito que a gente deve crescer e no meio desse crescimento, na minha visão, a gente tem que ter patamares de organização. Então você cresce, organiza, se preparando para saltos ainda maiores, né? É essa expectativa que nós temos com o Aquila e está sendo muito legal trabalhar com eles. Arnaldo, vocês têm uma equipe enxuta e isso é um diferencial competitivo, especialmente no custo, mas exige que vocês tenham uns processos internos de trabalho muito bem desenhados. Muitos desses processos foram revistos agora com a ajuda dos nossos consultores. Você já percebeu um ganho de eficiência e de produtividade? Sim, a gente ainda não conseguiu implementar, né, todos os processos que nós estamos desenvolvendo com a ajuda do Aquila. Mas eu já percebo claramente esse ganho de eficiência e produtividade. E o Aquila nos ajudou muito, muito no desenvolvimento de rotinas, de tarefas, de protocolos, de atendimento, né, interno e externo. Eu acho que a gente tem visto, sim, no dia a dia essas mudanças de forma muito positiva. Arnaldo, e nossos consultores estão focados agora na estruturação do planejamento estratégico. Qual é o objetivo de vocês com a frota de caminhões para os próximos anos? Ô Natália, a gente entende lá dentro da empresa que o céu é o limite quando se trata dos nossos sonhos. Nós pretendemos ir muito longe, né? Com trabalho, com fé, com perseverança. A gente acredita muito no Brasil e o nosso plano é crescer aí a taxas de pelo menos 25%, 30% ao ano ao longo dos próximos 30 anos. A primeira meta que a gente já está enxergando aí é a gente ter 1.000 equipamentos na frota, o que ainda é uma coisa pequena quando você compara com o mercado brasileiro. Esse número deve acontecer aí ao longo dos próximos 8 a 10 anos. É um mercado extremamente pulverizado e nós estamos aí na luta, trabalhando sério, com fé em Deus, acreditando no Brasil, mas o céu é o limite. Arrojada a meta, mas a gente sabe que é possível. Arnaldo, você conversa muito com o mercado. Os seus clientes e fornecedores já percebem que vocês estão entrando em um novo patamar de gestão cada dia mais profissional? Sim, os fornecedores e clientes percebem muito essas mudanças. As mudanças são necessárias, né, Natália? Quando você faz a gestão de 10 equipamentos, para fazer a gestão de 200 e para projetar a gestão de 1.000, realmente tem que ter muito profissionalismo envolvido, né? Agora, o que a gente não perde nunca é esse jeito mineiro, né? Esse jeito mineiro de fazer negócio próximo do cliente, apesar de buscar cada vez mais esse universo empresarial e profissional, a gente não pode perder o que está no nosso DNA. Arnaldo, estamos caminhando para o final da entrevista e eu gostaria de saber sobre os planos de vocês em relação a diversificar o tipo de equipamento para locação. Você já deu a dica aí que vão trabalhar com outros equipamentos e não só caminhões, né? Esse ano de 2024, Natália, nós implementamos lá um projeto piloto. 99% da nossa frota hoje é uma frota de caminhões com grande concentração em caminhões basculantes. No ano de 2024, nós implementamos um projeto piloto com as máquinas da chamada linha amarela, que são escavadeiras, carregadeiras, rolo, uma série de equipamentos que a gente vê pela rua aí, com foco em entender esse mercado bem, dar uma diversificada, atendendo melhor o nosso cliente, tirando um pouco do ponto de contato do nosso cliente com a concorrência, né, à medida que a gente tem mais produto para ofertar. O que fica no final do dia, o nosso grande objetivo é atender o nosso cliente com um portfólio maior ainda de produto, né? Atender com excelência, como a gente vem atendendo até hoje, e atender com todos os produtos que a obra necessita. Arnaldo, eu te agradeço muito pela entrevista e desejo muito sucesso para você e para toda a equipe, para que vocês alcancem todos esses resultados que estão planejados. Eu gostaria de agradecer muito, Natália, a oportunidade de contar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória,
para todos os telespectadores da Rede Bandeirantes, para o público em geral, né, através das redes sociais, e deixar uma mensagem especial de fé, de trabalho, de crença no nosso povo e no nosso país. Eu acho que trabalhando duro, com fé em Deus, todos os nossos objetivos se realizam. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. E para te dar mais informações sobre como pensar o crescimento do seu negócio, eu vou conversar com um especialista em gestão, o Augusto Massa, meu colega no Aquila. Augusto, bom dia. Bom dia, Natália. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre gestão, um assunto tão importante para o mercado brasileiro. Augusto, ver a empresa expandir é o sonho da maioria dos empreendedores, mas crescer não é fácil. A gente sabe que é preciso fazer uma boa análise das condições internas do negócio e também do cenário externo. E, claro, definir bem a ambição do negócio, onde a empresa quer chegar. É por aí que se começa um bom planejamento? Isso mesmo, Natália. Todo planejamento estratégico começa da visão de futuro da empresa, que considera a ambição que ela tem e também sua identidade organizacional. A identidade é o propósito da empresa, é a sua razão de existir, a sua missão, sua visão de futuro e os seus valores. Já a ambição é aquilo que vem do coração do fundador e dos seus principais gestores, que passa também pela capacitação do time. É a ambição que tira a empresa deste nível e leva ela para cá. Depois dessas definições, aí temos como organizar o time e fazer as análises, tanto as internas quanto as externas, que vão sustentar o plano para que aquela ambição se torne realidade. E ao longo de tantos anos fazendo esse exercício com as empresas, eu vejo como elas são impulsionadas para fazer mais, quando olham para o futuro e se imaginam maiores e mais fortes. Augusto, para crescer a receita, a empresa pode vender mais produtos daqueles que já estão no mix ou criar novidades. O planejamento estratégico também mostra qual o melhor caminho? Natália, é na etapa da análise dos ambientes interno e externo à empresa que vamos saber essa resposta. Quanto mais informações de mercado eu tiver, melhor. Estudamos os concorrentes, fornecedores, tendências de comportamento dos consumidores, dados da macroeconomia, entre outras informações. Olhamos com atenção também para os clientes que a empresa já tem. Que momento que eles estão? Eles estão expandindo, estão encolhendo, estão buscando inovações? Quanto mais informações nós tivermos, mais precisas vão ser as estratégias definidas. E aí vamos saber se o melhor é produzir mais, apenas adaptando os produtos existentes, ou criar produtos ou serviços totalmente novos será a melhor escolha. Augusto, eu gostaria que você desse mais uma orientação aos empreendedores. Se eles planejarem criar um novo produto, mas de repente a matéria-prima ou o fornecedor tem alguma dificuldade de entrega, algum impedimento mais drástico, dá para mudar o plano sem perder de vista o resultado que foi pensado? Dá sim, Natália. O planejamento estratégico ele tem que ser vivo, dinâmico. As empresas mudam, o mercado muda. Muitas variáveis são consideradas quando a gente elabora o planejamento de uma empresa, e os fornecedores são apenas uma delas. E muitas dessas variáveis, lá no momento inicial da análise, ainda são incertas. O importante é ter uma rotina de acompanhamento para esse plano, com rituais de gestão bem definidos. Esses rituais são reuniões estruturadas com temas bem definidos e tarefas para todos os participantes. Dessa maneira, podemos mudar a rota com rapidez, sem tirar o foco do nosso alvo, que é a ambição da empresa. Augusto, muito obrigada pelas suas análises e espero contar novamente com você. Até a próxima! Obrigado, Natália. Espero ter contribuído com a nossa audiência. Estou à disposição das empresas que queiram conhecer um pouco mais sobre a nossa metodologia, o nosso jeito de trabalhar. Até a próxima! Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa, é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!